Boa noite, querida gente. Hoje nós estamos celebrando na nossa liturgia o 24º domingo do tempo comum. E gostaria de refletir mais uma vez com todos vocês o evangelho de hoje, o evangelho dominical, que, vamos dizer assim, em termos de meditação da palavra, é o prato principal da semana. O evangelho dominical é o prato principal da semana. Como vocês viram, esse evangelho de hoje ele é bastante longo. Ele é de Lucas 15, de 1 a 32. E por conta da extensão desse evangelho, eu não vou lê-lo hoje e apenas vou comentar alguns elementos para não me alongar demais aqui nessa reflexão. Pois bem, Jesus Cristo hoje, no Evangelho, e o Evangelho de Lucas 15, é todo o capítulo de Lucas 15, e já nesse sentido nós podemos dizer, aqui, esse capítulo é o capítulo da misericórdia. É a página da misericórdia. Guarde essa expressão. O capítulo 15 é a página da misericórdia. E neste capítulo nós vimos 3 parábolas. A parábola das 100 ovelhas, na qual uma se perde e a pessoa vai e o pastor vai atrás daquela que se perdeu. Nós temos a parábola das 10 moedas, uma se perde e a mulher corre atrás. E por último, a parábola que nós consideramos principal, que é a parábola do Pai Misericordioso. Habitualmente, nós falamos parábola do filho pródigo, mas na verdade, a centralidade é do Pai. Portanto, precisamos chamá-la com mais frequência de parábola do Pai Misericordioso. Portanto, o capítulo 15 de Lucas retrata para nós 3 parábolas da ovelha, da moeda perdida, da ovelha desgarrada, da moeda perdida e do filho pródigo e, sobretudo, aqui a parábola do Pai Misericordioso. Nas 2 primeiras parábolas, e também na terceira, do Pai Misericordioso, nós encontramos a ideia da alegria com, da capacidade de se alegrar com. Vocês viram, por exemplo, que na primeira parábola se diz, olha, quando se encontrou a ovelha, e o pastor diz, olha, alegrai-vos comigo, porque a minha ovelha estava perdida. Também na parábola da moeda perdida, quer dizer, alegrai-vos comigo, a mulher diz, alegrai-vos comigo porque eu encontrei a moeda que estava perdida. Também na parábola do Pai Misericordioso, nós encontramos essa ideia, quer dizer, a dificuldade do filho mais velho de se alegrar com o pai que acolheu o filho mais novo. E esse ponto já é o primeiro ponto da nossa reflexão. Essa incapacidade de se alegrar com o outro. Muitas vezes, infelizmente precisamos dizer isso, nós notamos uma alegria na desgraça alheia. Nós notamos um contentamento na dificuldade alheia. E isso não é misericórdia, não é misericórdia. Se alegrar com a dificuldade do outro, se regozijar com a fragilidade do outro, não é misericórdia. Um primeiro elemento de misericórdia que transparece nessas parábolas é este: a capacidade de se alegrar com o outro. Se alegrar com o outro. Alegrai-vos comigo, encontrei a ovelha que estava perdida. Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda perdida. Alegrai-vos comigo, porque esse teu filho, esse teu irmão estava morto e voltou à vida. Então nós como cristãos, nós como filhos e filhas de Deus, precisamos usar também essa medida com os outros. Muitas vezes usamos uma medida muito larga para nós mesmos e na nossa própria relação com Deus, no que se refere também a nós mesmos, mas a nossa medida é muito pequena
em relação ao outro. Nós não nos alegramos com a alegria do outro, com a felicidade do outro, com a volta. Muitas vezes é como alguém que faz uma palestra, a gente vai logo procurar a coisa ruim da palestra. Alguém faz uma coisa boa, eu procuro o que é ruim. Essa incapacidade de perceber o que é bom naquilo que é dado, e eu vou para o que é ruim. Isso é falta de misericórdia. Depois, um outro aspecto que é importante, sobretudo diante de um texto tão longo como esse de hoje, é a motivação de Jesus. Aqui está o nosso segundo ponto. A motivação de Jesus. Vamos olhar então o próprio texto. Nos versículos 1 e 2, o capítulo de Lucas, o capítulo 15, já destaquei isso, vai dizer: naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Olha só. Então, Jesus Cristo, naquele momento, tinha como interlocutores os fariseus e os escribas, os entendidos da lei. Os fariseus, aqueles que tinham uma leitura mais legalista da própria lei. Bom, seguindo aqui, o versículo 2. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Quer dizer, nesses versículos 1 e 2, nós encontramos a motivação de Jesus para nos contar esta parábola. As três parábolas que nós já mencionamos. Quer dizer, Jesus Cristo conta esta parábola para dizer aos fariseus e aos publicanos sobre a dificuldade deles. Quer dizer, eles não acolhiam, eles não aceitavam, já que tinha uma leitura muito legalista da lei, eles não aceitavam porque Jesus Cristo, ele comia com os pecadores, ele ia para a casa dos pecadores e de algum modo, nem precisava de algum modo, e ele se tornava impuro. Porque Jesus Cristo se tornava impuro e fazia questão de se tornar impuro, segundo a lei judaica, segundo a concepção deles, se tornar impuro quando vai comer com eles, quando se aproxima, quando abraça, quando toca. E são elementos que aparecem nas parábolas, sobretudo na parábola do Pai misericordioso. E aqui com esse instrumental de análise aqui, vamos dizer assim, nós podemos perceber a estranheza, por exemplo, do filho mais velho. Quer dizer, como é que o Senhor, meu Pai, vai tocar neste teu filho? Ele que esbanjou tudo, ele que veio da indignidade. Como é que você toca? Como é que você se aproxima? Como é que você abraça? Quer dizer, você se tornou impuro também. E o pai não quer saber de nada disso, não quer saber do orgulho, não quer saber do egoísmo do filho mais novo. O pai vai ao encontro desse filho. Quer dizer, a misericórdia de Jesus, ela consiste no fato de não ficar presa ao legalismo da lei, mas independente de qualquer coisa, e ao abraço do filho que precisava. Antecipar esse encontro com generosidade. Então, nesse sentido que esse texto, e se vocês perceberem bem, essa motivação de Jesus, porque ele estava falando para os fariseus e publicanos e escribas, essa motivação de Jesus vai aparecer o tempo todo nas parábolas. Um último ponto para a nossa reflexão é que o versículo 17 vai dizer que o filho caiu em si. Caiu em si. E nesse sentido, nós podemos dizer, caiu em si significa iniciou uma reflexão interior. Na casa de meu pai há muitos empregados. Eles são empregados e são mais dignos do que eu aqui, que era filho. Quer dizer, ele se dá conta que perdeu o direito de filho. E até os empregados da casa do seu pai tinha mais dignidade do que ele. Repito,
que é muito interessante para nós esse ponto, terceiro. Caiu em si. Quer dizer, caiu em si. Ele começa essa reflexão pessoal. E no decorrer dessa reflexão pessoal, interior, ele vai descobrir, na minha percepção, ele vai descobrir que ao partir da casa do pai, ele partiu para longe de si mesmo. Agora o contrário é muito profundo. Quer dizer, quando ele retorna para a casa do pai, ele regressa para si mesmo. Quer dizer, ele partiu para longe de si mesmo. Por que é isso? Ele percebeu que a liberdade estava longe e a liberdade estava perto. Entendia que a liberdade estava longe da casa do pai. Depois descobre que a liberdade está em viver perto, dentro, na casa do pai. E nesse sentido, ele experimenta também que, ao se afastar da casa do pai, ele partiu para longe de si mesmo. E agora, como decorrência dessa reflexão interior, porque ele caiu em si mesmo, ele percebe então que é necessário voltar, regressar para si mesmo. Queridos amigos e amigas, esse texto é muito vasto, coloco apenas para vocês as minhas percepções dessa página de misericórdia, destas parábolas. Diante de tudo que nós falamos, não percam a dimensão de que a misericórdia de Deus excede qualquer coisa. A misericórdia de Deus não tem limite. E nós que muitas vezes, porque não casamos bem a ideia de justiça e misericórdia, nós separamos essas duas coisas. Elas estão muito bem resolvidas em Deus. Justiça e misericórdia se coadunam muito bem em Deus. Nós que confundimos. Ele é misericordioso, mas tem que lembrar que ele é justo. Não, essas coisas estão muito bem resolvidas em Deus. Nós que muitas vezes não as compreendemos. Não sabemos como casar justiça e misericórdia. Deus não elimina a justiça quando age com misericórdia. Ele age com justiça e ele ultrapassa a própria justiça agindo com misericórdia. Eu quero, para terminar essa reflexão, ler um pouco o texto que é um texto em linguagem mais poética que resume tudo isso que a gente acabou de falar. E o texto se chama Página de Misericórdia. Um texto da nossa autoria que já reflete um pouco toda essa nossa perspectiva no olhar para esse evangelho, para essa página de misericórdia. O nome é esse mesmo, Página de Misericórdia. Movido por compaixão, o Pai misericordioso deixa para trás o orgulho, o egoísmo, a irresponsabilidade do seu filho mais novo. Nos sinais do abraço e do beijo, reconciliação e perdão são intensamente sentidas. Amor, primazia das coisas imerecidas. Teu filho está de volta. Não entendes que tu te tornas impuro ao abraçá-lo, ao tocá-lo? Não parecem justas as tuas ações. Teu filho, ou melhor, teu irmão foi quem voltou, e tu te recusas a recebê-lo. Por que negar-lhe a ternura, se é disto que ele precisa agora? Não parecem misericordiosas as tuas ações. Justiça ou misericórdia? Os dois em justa medida. Só em Deus é vista e vivida. Ação de todo farisaísmo despida. Página de Misericórdia de Júlio Santa Bárbara. E com isso a gente se despede, desejando para todos vocês uma abençoada semana. Grande abraço a todos.